Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Letras e Arte, Escola de Belas Artes, Projeto de Extensão, Vila Residencial da UFRJ. O Arte 2, Pé de Moleque e Mar de Histórias e suas oficinas na UFRJ. A proposta desenvolve atividades de extensão que estreitem o distanciamento social entre a universidade e os moradores do entorno, transformando o conhecimento adquirido na sala de aula em benefícios para a comunidade da Vila Residencial da UFRJ. Os projetos Arte 2, Pé de Moleque e Mar de Histórias tratam os parâmetros da educação interdisciplinar e interprofissional, abrindo-se a parcerias com os laboratórios de pesquisa LAMI e Lab 01 da UFRJ, com outros projetos de extensão da universidade e com ONGs do Rio de Janeiro. O diferencial trata de aprofundar as relações interdisciplinares entre a teoria e a prática, voltadas para a valorização da autoestima, a integração social e a conscientização da importância da sustentabilidade. Os temas abordam identidade, memória e cultura brasileira, formas e moldes em silicone, cerâmica, gravura em tecido e papel, encadernação artesanal, máscara de papel machê, escultura e desenho, matilhas, cor e desenho, desenho de paisagens, pessoas, fauna, flora e mobiliário urbano e também mulheres artistas da EBA. O time é composto por professores da Escola de Belas Artes da UFRJ, que elaboram as propostas e orientam os monitores mediadores para formar a equipe de estudantes da EBA e da FAO na UFRJ. Os projetos e oficinas estão abertos a parcerias. As atividades do grupo continuam durante a pandemia de Covid-19 via WhatsApp. Boa noite, gente. Eu sou Melissa Anselmo, aluna do terceiro período de licenciatura em Artes Plásticas na UFRJ. Eu entrei no projeto ainda como cursista no presencial, lá na Mavila, e com o meu envolvimento eu fui convidada a me tornar mediadora. As nossas oficinas são um trabalho dos grupos Mar de História, Pé de Moleque e Arte 2, e presencialmente elas eram ministradas na Associação de Moradores e Amigos da Vila Residencial da UFRJ e eram totalmente voltadas para a criação de materiais que pudessem ser comercializados para uma autonomia financeira. E ao final das oficinas, nós fazíamos as chamadas ações para contribuição consciente, que consistiam em vender esses artefatos feitos durante as oficinas e o dinheiro arrecadado era utilizado na compra dos materiais das oficinas seguintes para que elas continuassem acontecendo. E nessas ações, as cursistas, que naquele momento eram as moradoras da Vila Residencial, elas acompanhavam a gente e quando elas estavam lá, a gente contava a história do projeto e dizia que aqueles materiais não tinham um valor determinado e que aquelas ali eram as artistas que tinham feito e a partir disso as pessoas davam o valor que elas achavam que aquilo dali merecia. E foi assim que a gente conseguiu manter, né, no período presencial, as nossas oficinas. O meu trabalho como mediadora, no primeiro período ainda, foi essencial para eu entender um pouco sobre o que é lecionar, do que é planejar uma aula, e foi uma experiência incrível, assim, por conta do momento em que a gente está vivendo, nessa pandemia, nós precisamos nos adaptar a esse momento, a esse ambiente virtual, e é por isso que a gente está aqui hoje. Eu espero que vocês gostem dessa oficina que a gente preparou com muito carinho, e é isso, gente, muito obrigada. Eu sou Flávia Fonte, estudante de desenho industrial. A gente está aqui há algum tempo no projeto, trabalhando com encadernação artesanal. Eu já estou há algum tempo, desde que ele começou. Hoje a gente vai trazer uma encadernação bem simples, que a gente vai fazer do início ao fim. Quem vai orientar vocês hoje na oficina vai ser a Sara. E a encadernação de hoje é a encadernação borboleta. Ela é feita com costura, sem colagem. Uma encadernação bem fácil, que qualquer um, que mesmo que não tenha muita noção, vai conseguir fazer. E, bem, hoje é com ela. Vocês continuam com ela. Passo a palavra para a Ana Sara.
Boa noite, eu me chamo Sara, eu estou no segundo período de licenciatura em Artes Plásticas e eu conheci a extensão na época do PLE, das oficinas online, então agora eu estou muito feliz por estar participando como mediadora. Hoje nós vamos fazer essa encadernação chamada borboleta, ela tem essa costura, ela recebe esse nome porque ela tem essas duas alcinhas que lembram muito a asas. E esse caderno, ele tem 2 folhos, que são esses 2 cadernos internos. E a costura interna fica assim. Esse caderno eu vou fazer em 3 etapas. A primeira vai ser a parte de dobradura e furação do miolo. Depois eu vou fazer a construção da capa e, por último, a costura. Aí agora eu vou apresentar para vocês os materiais. O primeiro material é a espátula de silicone, que eu vou utilizar para fazer a dobradura, mas vocês podem utilizar essa parte aqui da tesoura ou mesmo a mão para poder amassar. Vou usar também o agulhão para poder fazer os furos. Eu vou utilizar uma tesoura, aqui eu estou utilizando uma tesoura de arremate, mas pode ser uma tesoura comum. A linha que eu vou utilizar para costurar é essa aqui de 3 pontos, mas vocês podem utilizar também essa linha de esse fio encerado, ou esses rolinhos de algodão também. Outro material que eu irei utilizar são esses pregadores de papel, para poder ajudar na furação, para a folha não ficar escapando. Vou utilizar também a agulha. Vou utilizar essa agulha, eu não sei o número dela, mas eu posso ver para vocês o tamanho. 5,5 centímetros, mais ou menos. Tem que ser um buraco grande o suficiente para poder a linha passar. Vou utilizar também a régua. O caderno que eu mostrei para vocês anteriormente é no tamanho A5, só que o que eu vou fazer agora é no tamanho A6. Então, para fazer um caderno no tamanho A6, preciso de folhas no tamanho A5. Eu vou utilizar 10 folhas em cada folha, então no total são 20. Também vou utilizar essa capa que é com papel crepe de 400 gramas. Ele está na medida de 23,5 centímetros por 16,5 centímetros. Algo importante sobre a capa é, caso vocês queiram fazer um tamanho diferente desse tamanho A6, vocês podem colocar o tamanho do papel, vamos supor um tamanho A4, vocês aumentam 1 centímetro para fazer a lombada e meio centímetro para cada canto. E meio centímetro para cima também. Então é assim que eu fiz a medida da capa. E por fim, eu vou utilizar essa base de papelão para fazer a perfuração. Aí, como eu falei, na primeira etapa, nós vamos fazer a parte de dobradura e furação do miolo. Então eu pego as 10 folhas, coloco elas juntinhas e tento dobrar o mais certinho possível. Aí eu pego a dobradora para facilitar o trabalho. Põe o folho, agora o segundo. Para saber onde nós vamos fazer os furos, eu vou pegar uma das folhas, uma folhinha interna, para poder fazer um gabarito. Então essa folha já está dividida no meio, eu vou dividir mais uma vez. Pronto, aqui eu tenho o furo do meio. Eu esqueci de falar de uns materiais, que é um lápis, para poder a gente fazer as marcações dos furos. Nesse caso, eu vou estar usando um marcador para ser mais fácil para visualizar pela câmera. Aí eu pego o gabarito. E junto utilizando os pregadores.
Esse caderno ele é feito com 3 furos. A gente já tem o furo do meio, agora nós vamos fazer os furos inferior e o superior. E para isso eu vou utilizar a régua para fazer uma marcação de 1,5 centímetros da borda para dentro. Ok? Agora, para fazer os furos, eu vou utilizar uma base. Eu gosto de fazer as furações utilizando o indicador aqui, para poder ficar algo mais... para ele não fugir e furar no lugar errado. Agora eu tiro o gabarito e passo para o próximo folho. Agora eu faço a mesma coisa. Agora que os folhos já estão perfurados, eu vou fazer a capa. Na capa, eu vou utilizar algumas linhas guias. Vou fazer uma linha central, que vai ser, como ele mede 23,5, eu vou fazer a medida de 11 centímetros, 75. Agora eu vou fazer mais 2 linhas, com uma distância de meio centímetro da central. Então, vou fazer do lado esquerdo e do lado direito. Que será uns 1 centímetro que eu falei, que seria da lombada. Agora eu vou fazer marcações para descobrir onde será a altura dos 3 furos. O furo primeiro que a gente vai fazer vai ser o central. Ele vai ficar na altura de 8,25. Agora vamos descobrir as outras 2 alturas, e para isso eu vou utilizar o gabarito novamente. Então a gente posiciona o furo central na altura da linha meio. Vamos ter as alturas. Vamos conferir. Agora iremos fazer os furos. Os furos eu irei fazer
no centro das linhas. Então, temos a linha central e essa linha, e vamos fazer logo no meio. Esses 3 furos desse lado serão de um folho e do lado oposto serão do outro folho. Então, no total são 6 furos. Aí agora que nós já terminamos a construção da capa, vamos para a parte da costura. Ah, perdão. Tem uma parte muito importante que é... Nós vamos fazer uns vincos, porque como esse papel que eu estou utilizando ele é um pouco mais duro, se eu só amassar não vai ser o suficiente. Então, como eu estou utilizando uns 400 gramas, é necessário fazer os vincos. Eu vou utilizar o próprio furador. Sara, eu posso fazer uma pergunta? Pode? Nesse caso aí, se nessa gramatura de papel que você está usando, se eu usasse com estilete de forma mais fraca, ia ficar ruim? Ou é melhor, de fato, com isso daí que você está usando? O estilete também é uma boa opção. É só para eu pensar que... em que eu posso substituir mesmo. Uhum. O estilete é uma boa opção, mas tem que ter cuidado para não atravessar o papel. Então, se você vai utilizar um papel mais fino, eu recomendo que tente amassar na mão mesmo, sem fazer esse tipo de furação. Mas se for num papel mais grosso como esse que eu estou utilizando, pode usar o estilete. Só tem cuidado, passasse bem fraco. Aí, a partir dos vincos, agora eu vou dobrar. E vou utilizar novamente a espada. Manda para as suas primas, Kátia. Pode utilizar também a tesoura, fazendo assim, sabe? Não precisa nem do estilete nem do furador. Primeiro você foi cenógrafo assistente, depois você foi cenógrafo principal. Nunca foi cenógrafo principal. Sim. Sempre fui subjugado. Agora eu já dobrei. Agora vamos fazer a parte da costura. Eu vou pegar a linha e o tamanho, assim, o mais correto seria 2 vezes o tamanho do caderno, mas para ter uma segurança assim, que não vai faltar linha de jeito nenhum, eu faço 3 vezes. 1, 2, 3. Agora, para começar, vamos passar no furo central. Passar pela capa do... Aí é importante deixar um pedacinho da linha. Eu vou utilizar a fita crepe para impedir que ela escape. Não é necessário assim, mas facilita muito o trabalho. Então eu passo pelo furo central. Agora eu vou subir. Na capa com caderno. Aí puxa um pouco para dar uma tensão e o caderno ficar seguro. Volta pro furo umbigo.
Nessa parte é meio difícil deixar ele muito tensionado, mas antes de terminar, a gente vai dando uma puxada na linha para fazer com que ele fique bem justinho. Agora nós vamos passar pelo outro furo. Já passamos pelo superior, agora vamos pelo inferior. Agora é a parte que a gente puxa tudo. Com cuidado para não rasgar o papel, mas com força suficiente para não deixar ele muito frouxo. Então aqui, ó. Pode apertar um pouco mais. Pronto, agora vamos fazer o nó de arremate. Primeiro, a gente vai passar a linha. Eu fico sempre segurando aqui para impedir que a linha afrouxe. Então, primeiro eu passo por debaixo da primeira asa. Depois eu passo por debaixo da linha do arremate. Agora eu passo por debaixo da segunda asa, que é da própria linha. E eu deixo aqui um laço. Agora eu passo por dentro desse laço. Puxo fazendo um nó de arremate. Eu vou fazer 2 vezes para poder ter certeza que está seguro. Passo de novo pela primeira asa, debaixo da linha do arremate, debaixo da segunda, puxando esse laço aqui, passo por dentro. Pronto. Agora eu corto. Eu gosto de deixar um pedacinho da linha. Eu não gosto de cortar bem em cima do nó, para ter uma segurança de que a linha não vai escapar. Agora eu vou fazer o segundo. Algo importante para ter atenção nessa hora da costura é que essas linhas a gente tem que estar na mesma ordenada. Desculpa, eu odeio cortar essa parte. Do mesmo lado, então eu não posso fazer um cruzamento. Tem que ter cuidado. Então, primeiro o caderno de um lado, o segundo do outro. Agora a mesma coisa, vamos medir 3 vezes. 1, 2, 3. Passo pelo furo central, unindo a capa. Fiz a fita crepe para impedir que escape. Furo superior. Agora eu volto pelo central. Nessa parte tem que ter cuidado de impedir com que a agulha entre no meio da linha. Aqui é um pouco mais difícil disso acontecer porque a linha que eu estou utilizando ela é um pouco mais fina, mas se for uma linha como o fio encerado, tem que ter esse cuidado, porque como um fio mais grosso, deixa eu tentar pegar uma ponta. Como o fio é mais grosso, a agulha ela pode passar pelo meio dele. Então tem que ter esse cuidado. Agora eu vou pro inferior.
Posso tirar os prendedores. E agora eu vou fazer os ajustes. Agora eu vou fazer novamente o nó de arremate. Passo pela primeira asa. Debaixo da linha do arremate. Passo por debaixo da segunda asa. Aí agora eu passo por debaixo do laço. Agora eu repito. Por debaixo da primeira asa. Debaixo da linha. Debaixo da segunda. Pronto, agora terminamos o nosso caderno. O que eu falei sobre a capa foi isso aqui. Eu deixo 1 centímetro para a lombada. Então, se você decidir fazer com tamanhos diferentes desse, você deixa 1 centímetro para a lombada e deixa um pouquinho aqui para ficar de sobra no caderno. E tanto dos lados, tanto em cima quanto embaixo. O caderno que eu mostrei pra vocês, ele tá assim, fechadinho, né? E quando a gente faz o caderno, ele não fica assim, ele fica aberto, dessa forma. Pra deixar com que ele fique fechado, desse jeito, a gente coloca debaixo de livros pesados ou de qualquer outra coisa. Aqui em casa eu deixo debaixo de um caixote, que eu uso pra guardar umas coisas de tinta. Então esse pezinho é suficiente pra poder deixar ele fechado. Você pode deixar um dia é suficiente. Eu sou o Jean Paiva, eu também, como a Sara, sou de licenciatura em artes plásticas e eu conheci também a oficina no período do PLE, então eu não tive a oportunidade de conhecer ela pelo presencial. Com o meu engajamento, eu fui chamado também para ser mediadora e agora eu tô aqui como mediadora aqui para vocês. Então, a Sara fez a encadernação ali e eu vou apresentar o meu caderninho que eu fiz, que a gente propôs para fazer cada um caderninho, eu, a Flávia e a Sara. A Sara apresentou como é que faz, eu e a Flávia vamos apresentar algumas formas modificadas dele, mas ainda continua sendo a mesma encadernação, tá? Aqui, como vocês podem ver, é a mesma encadernação das asinhas, as 2 asinhas. Deixa eu abrir ele aqui, para vocês verem. Aqui, ó. Mesma coisinha dentro, tá? O diferencial foi os materiais pra mim, tá? Como vocês podem ver, a capa não é o papel craft, é um papel branco, com uma gramatura mais fina, inclusive. E as folhas de dentro que eu usei foram as folhas normais de impressora, sulfite, né? A4. Bem fininho também. O custo desse caderninho é bem baratinho. Se você já tiver a linha e o furador, você gasta só com papel, e papel de impressora você pode comprar 300 folhas por R$15, e essa folha aqui que eu tenho, que eu já tinha em casa, mas o bloquinho dela é R$20, umas 20 folhas, algo assim também. Aí fica bem baratinho mesmo, tá? O que eu gastei mais mesmo foi para comprar o furador e a linha e a agulha. Mas como isso você não sei se você deve colocar no custo do caderninho, porque você vai usar ele por um bom tempo. Mas a linha que você gasta mesmo, você também gasta bem pouquinho da linha. A linha, esse rolinho de linha tem 65 metros e ele é R$5, R$6, algo assim, em torno disso. O diferencial do meu caderninho foi essa arte que eu fiz, para ele ser mais único, que também vai dar mais valor ao caderninho.
Se fosse um caderninho mais branco, ele venderia em torno de R$15, mas como tem essa arte, eu venderia por um preço maior, uns 30 ou mais. Dependendo também do que para quem você quer vender e da sua hora. O quanto de trabalho você gastou e quanto você quer valorizar o seu trabalho. Mas eu fiz esse caderninho aqui mais como um presente para minha mãe. Então, ficou nisso. Agora eu vou passar a palavra para a Flávia. Ela vai falar um pouco mais sobre esses custos e ela também vai apresentar 2 tipos de caderninho que ela fez. Então, pessoal, como uma variação da encadernação que a Sara acabou de dar, eu trouxe esse aqui para vocês, que eu intitulei de O Baratão, porque ele tem um custo bem baixo. Essa capinha dele é um papel cartão, que eu reutilizei de uma bolsa de loja, aquelas sacolas de papel que a gente vem da loja e tal. Então, minha irmã ia jogar fora, eu peguei, tirei um pedaço, ó, vou abrir por dentro, fiz um bolsinho aqui, que é para a pessoa poder utilizar com papéis menores soltos. Então, com essa capa, eu não tenho custo nenhum. Aí, vamos passar para a linha. A linha eu comprei um rolinho igual do Jean, e aí para vocês terem uma média de preço, vocês pegam a metragem do rolinho e divide pelo valor que o rolinho foi. Esse daqui, cada metro me custou 3 centavos, entendeu? Aqui eu usei menos de 1 metro, usei acho que 50 centímetros ou um pouquinho mais. Então, tanto para costura interna, quanto para esses aqui. Isso aqui é a continuação da própria costura, é a mesma costura que a Sara ensinou. Então eu tive um custo aqui de um pouquinho menos de 3 centavos para a linha. O papel de as pedrinhas foram reutilizadas de uma pulseira que a gente rebentou e eu reutilizei as pedrinhas, então também não tive custo nenhum. As folhas são de papel jornal, que custa uma média aí de R$23 a R$24, uma resma. Então, assim, você vai pegar o número de 500 folhas e vai dividir pelo valor, e isso vai te dar o preço da unidade por folha. Então, aqui eu usei 10 folhas. Eu não lembro aproximadamente quanto sai cada folha, mas eu sei que o caderno inteiro, contando a linha e o cálculo da folha, me saiu a 93 centavos. O caderno inteiro, por isso que eu chamo ele de O Baratão. Daqui, você pode ter um lucro, você pode multiplicar isso daqui. Alguns artesãos usam o tempo de trabalho em horas, vezes o custo total. Então aqui, vamos supor que ele me custou R$1, vamos arredondar para facilitar a conta. Se eu levei 1 hora para fazer, eu venderia o caderno o custo de R$1, mais uma vez eu venderia R$2. E esse caderno a R$2, ele está fora do preço. Você pode vender ele muito mais caro. Aqui, se você vender ele a 5, você vai estar lucrando 4 vezes em cima e você vai ter um ótimo preço de mercado, mas dá para você colocar 7, 8 tranquilamente. Ele tem bastante folhas, tá vendo? Porque 10 folhas divididas ao meio, 20 de cada caderninho, de cada fólio, como a Sara, igualzinho da Sara, ó, vocês podem ver. A gente vai ter 40, se não me falha o cálculo, 40, 80 páginas. 40 folhas, 80 páginas. É bastante coisa. Dá para ter um custo, dá para ter um lucro bem interessante. Mas aí, se você quer uma coisa melhorzinha, mais refinada, uma situação melhor, ou um presente, ou então um cliente que você sabe que vai conseguir consumir o seu produto, isso aqui é mais fácil de você vender. Você tem qualquer cliente pode comprar. Quase todo cliente, né? A gente pode tentar uma coisa um pouco mais elaborada. Aqui eu fiz uma embalagenzinha. Esse daqui é um algodãozinho cru. Aí você pode falar, ai, Flávia, eu não sei costurar. Também não sei. Esse aqui é todo coladinho. Esse saquinho é um algodão cru bem baratinho, porque ele é bem fininho. Então o custo dele é bem pequeno. O lacinho é um fitilho, bem básico. Nada que vai encarecer demais o seu produto. Tá vendo? Ele é todo colado. Tem uma bainhazinha e tudo mais, mas ele é todo coladinho. E aí eu fiz um caderno um pouco mais elaborado, aqui, para vocês verem. Tá vendo? Mesma costura que a Sara apresentou, só que um folho só. Dentro nós só temos um grande bloco de folhas. É a mesma situação, observando aqui para vocês que aquela situação que a Sara falou, da agulha passar por dentro
da própria linha quando vai costurar. No caso de você usar uma fita como essa, é mais complicado ainda, você não pode deixar passar de jeito nenhum. Ele é um caderno de capa dura, tá vendo? Aqui é um outro, essa partezinha clara, é um outro algodão cru, que foi um restinho também que eu tinha. Você pode até reutilizar uma eco bag que você tenha, que você não queira mais usar por alguma coisa, manchou, você pode usar outra parte. E aqui ele é 12 por 12. Então a gente tem aqui 12, é um pedacinho de 30 centímetros, você consegue fazer o caderno inteiro. As folhas de dentro, não é a folha mais de papel jornal, já é essa mais comum que a gente tem, que é o sulfite. Tá vendo? Aqui no máximo o diferencial, uma folha colorida, que também é daquela mais baratinha. Você pode usar, fazer o seu cálculo da mesma forma que eu fiz com a linha e a folha que eu expliquei para vocês. Divide a quantidade pelo preço e você vai ter o valor da unidade, e aí você multiplica pelo que você gastou. Esse jeans aqui foi um retalho, um pedaço de uma roupa que eu não queria mais, então não tive custo nenhum. Essa arte aqui é uma das mais simples, é muito fácil de ser encontrada na internet. Eu já procurei uma coisa para que todo mundo pudesse fazer algo próximo, né? Igual a gente, nem é interessante fazer igual, mas que dá para fazer uma replicada interessante. Aqui a fitinha por dentro, que foi colada aqui, no momento da feitura do caderno, como vocês aprenderam com a Sara. Eu, antes de costurar, coloquei a fitinha colada, só isso, não tem mais nenhum diferencial, e ela é um marcador. Uma bolinha, que também foi reutilizada, e aí a gente tem um caderno, que desse daqui, você tem um custo um pouco maior, o baratão custou R$1, esse daqui deve ter custado uma volta aí por volta de R$5 no máximo, e você pode vender ele tranquilamente por 30, dependendo de onde você esteja, do seu público, até mais, porque a capa dura valoriza bastante o caderno. 30, 35, com a embalagenzinha, um presente lindo, que qualquer um vai ficar encantado, porque é único, você que fez, todas essas coisas fazem um diferencial para o nosso produto. É isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luísa Souza, sou estudante do 4º período de licenciatura em Artes Plásticas. Quero agradecer a todo mundo a presença de vocês. A gente se esforça muito, se dedica muito para apresentar essas oficinas, é muito legal. E eu quero que vocês participem das próximas oficinas, então a gente está convidando vocês, que vão ter várias oficinas ao longo do ano. E a próxima é da Gabriela Erigói, que é de livros de artistas e encadernação, e vai ser dia 4 de maio. E os certificados dessa oficina agora vão ser entregues por e-mail. E a gente aguarda vocês na próxima oficina. Os projetos e oficinas estão abertos a parcerias. As atividades do grupo continuam durante a pandemia de Covid-19 via WhatsApp.